Fala pessoal, está no ar mais um Pantec, seu podcast de tecnologia que acontecem aqui nos estúdios Alma do grupo Jovem Pan. E você já sabe, mas nossos episódios eles vão ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas no YouTube e no Spotify. E olha, já tem episódio suficiente lá para dar aquela maratonada. Então já estamos aí com 6 a 7 episódios já no ar. Para você poder, salva lá a playlist, entrando lá no canal da Jovem Pan Florianópolis, tem uma playlist Pantec, já salva lá a playlist para você, faz a pipoquinha, já senta no sofá lá e para assistir um conteúdo super bacana sobre negócios e tecnologia de um modo geral, tá? Já temos diversas figuras que passaram por aqui, que deixaram um conteúdo incrível e também contribuíram para a gente já ir alcançar mais de 15 mil visualizações, somando aí os episódios que já estão no ar. Então, em pouco mais de um mês, a gente já soma aí mais de 15 mil visualizações. Muito obrigado pela audiência e a comunidade de tecnologia como um todo, os influenciadores que vieram aqui, as figuras, as celebridades que passaram por aqui, que nos ajudaram a alcançar esse número, tá bom? Muito obrigado. E hoje a gente já vai vir com um conteúdo extremamente incrível de uma pessoa aí que eu já acompanho a trajetória há muitos anos, já acompanhei ali pelas empresas que ele passou e tudo mais, já fomos parceiros de negócios, quem sabe futuramente, né, de novo. Mas o meu querido Delton Batista, ele é presidente do LID Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele vai explicar para nós esse sistema todo, como é que funciona, e fundador e CEO da 8R Negócios, né, Delton? Muito obrigado pela sua participação, tá aqui compartilhar um pouquinho do seu conteúdo com a gente, tá? Obrigadão pelo convite, sempre um prazer conversar com você, Lito, um empreendedor aí, pioneiro, né, no segmento aí de comunicação, marketing, branding, inovação, né? Sempre uma felicidade a gente poder conversar. Muito obrigado. Delton, queria começar para você dar uma visão para nós, de geral, como é que funciona, o que é o LID como um todo, se é que alguém não conhece como é que funciona o LID, mas o que é o LID, como é que funciona a arquitetura toda, como é que é o teu trabalho dentro do LID, qual é a tua contribuição para esse mercado de inovação e tecnologia como um todo. Eu sei que você flutua por diversas áreas aí e é uma coisa que eu admiro muito em você. Né? Você consegue estar em vários onipresente, né? Não sei como é que você consegue, não sei se já está trabalhando com jatinho, com helicóptero, porque você consegue estar tão rápido em tantos lugares diferentes, né? E você consegue ter uma visão aí do ecossistema, da inovação e tecnologia do nosso mercado, né? Legal. Bom, falando um pouquinho do LID, né? Então, o LID é uma instituição, um grupo empresarial que existe há mais de 20 anos, foi fundado em 2003, originalmente com aquela lógica de reunir grandes empresários, grandes CEOs das principais organizações do país para discutir sobre mercado, cenário, tendências. Essa foi a origem, né, o cerne do LID há mais de 20 anos atrás. O que surgiu como algo talvez até despretensioso se tornou hoje o principal ecossistema, a principal plataforma de relacionamento corporativo do Brasil. O LID reúne as empresas principais dos segmentos, de todos os segmentos da economia, então tem indústrias, agronegócio, varejo, tecnologia, serviços, em torno de uma agenda de fóruns, encontros, debates, conteúdo, que reúnem essas lideranças para discutir sobre empreendedorismo, responsabilidade social, governança, case de sucesso, mercado, oportunidades. São eventos de conteúdo, mas também de experiência, encontros mais informais, mas sempre com a mesma lógica, que é aproximar quem decide, quem faz o PIB do Brasil. O LID opera em todo o país e tem escritórios e unidades em todos os continentes, nas principais cidades do mundo. A gente realiza fóruns conectando empresários e investidores em cidades como Londres, Nova York, Lisboa, Dubai. Nesses fóruns existem grandes empresários participantes, mas também líderes de instituições do país, representantes de governo, autoridades, formadores de opinião, imprensa, sempre com o mesmo propósito, que é essa ideia do networking qualificado, essa ideia de que, através das conexões, a gente consegue chegar mais longe e chegar melhor. Entre essas diferentes verticais e temáticas do LID, uma delas que é super frequente, claro, e é transversal, é a temática de inovação, de tecnologia, de novas soluções, né?
3 semanas atrás a gente fez um evento em São Paulo com o tema de inteligência artificial, reunindo os principais nomes do Brasil a esse respeito. A gente vai fazer, até te informando em primeira mão, em Florianópolis, dia 17 de maio, a gente vai trazer o Neil Patel, que é hoje um dos principais nomes, os principais gurus, né, do marketing digital do mundo, para falar para um público seleto de 70 presidentes de empresa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul sobre inovação, tendências de mercado. Dia 14 de maio eu vou estar em Nova York, tem o Lead Conference lá, na semana que tem o Person of the Year, né, o Homem do Ano, né? Uhum. Esse ano o homenageado é o presidente da Arezzo, né, o Alexandre Birman, é o brasileiro que é homenageado no ano de 2024, e lá também reuniremos empresários, investidores, a gente deve ter uns 12 governadores do Brasil também presentes, sempre conectando empresários, fundos de investimento, para discutir mercado. 14 de maio? Esse vai ser 14 de maio lá em Nova York. Eu vou um pouco antes, porque dias 10 e 11 eu vou visitar Toronto, o Centro de Inovação. Hoje Toronto é o terceiro maior polo de inovação das Américas, né? E um mercado financeiro muito pujante, um mercado de tecnologia também muito robusto, verdadeiros labs de inovação. Então a gente vai fazer uma visita ao que está acontecendo nessa cena de startups, de tecnologia lá em Toronto, e na sequência o evento de Nova York. E aí eu volto dia 16, porque dia 17 temos aqui o Neil Patel, americano, e que tem esse olhar aí de marketing digital, né, e de inteligência artificial e de tendências da nova economia, né? Então a agenda do Lead é isso. A gente realiza por ano alguma coisa entre 60 fóruns. Olha só que legal, 60? De conteúdo, né, de diversas temáticas, como eu mencionei, desde agronegócio, a tecnologia de ponta, varejo, indústrias. E eu presido o que a gente chama de Sistema Lead Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os fóruns e essa plataforma, esse ecossistema dos dois estados, que juntos são a segunda maior economia do Brasil, atrás apenas de São Paulo, né? Uhum. Rio Grande do Sul e Santa Catarina formam hoje mais de 1 trilhão de PIB anual, e contribui decisivamente para a economia do Brasil, né? É esse verdadeiro corredor da riqueza, né? Olha só que bacana. E me diz uma coisa, nessa como tu explicou aqui, você transita fora também, tem essas referências externas da parte de inovação como um todo. Como é que tu consegue fazer assim um panorama de como é que nós, porque a gente já falou aqui nos outros episódios, falando sobre o ecossistema de inovação, o Rodrigo Lócio esteve aqui, falou super bacana lá no como é que começou uma iniciativa de governo, de iniciativa privada, academia e tudo mais, e que foi formando esse ecossistema e tudo mais. Mas como é que você vê como é que nós estamos em relação ao mundo, né? Nós temos aqui um centro de inovação, Florianópolis, a Ilha do Silício, né? Vamos dizer assim, que é uma conhecida... Até a gente falou sobre isso aqui no episódio, da Ilha da Magia para a Ilha do Silício, né? E aí, como é que foi essa transformação, né? Uma analogia, assim, obviamente, né? Mas como é que você vê que nós estamos em termos de tecnologia e inovação em relação a essas grandes frentes que você tem contato pelo mundo? É bacana, assim, as melhores experiências de regiões que se tornam polos de inovação é justamente isso, quando as diversas pontas aí da hélice, né, se juntam e atuam de maneira coordenada. Quando você tem a academia, quando você tem empresas, você tem o venture capital, né, os recursos financeiros, o poder público, né, contribuindo, somando, né, quando você tem esses ingredientes de maneira coordenada, normalmente isso é um grande impulsionador dos ecossistemas, né? O Lead, acho que como plataforma, a grande característica é ser multissetorial. Então, por isso, de maneira muito transversal, acaba conectando também essas iniciativas, né? Eu vejo que, e quando você olha Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não só a Ilha do Silício aqui, mas também movimentos no Rio Grande do Sul, como o Instituto Caldeira, que tem feito um trabalho extraordinário, e o South Summit, que se tornou já o maior evento de Venture Capital da América Latina. O South Summit, que surgiu originalmente na Espanha, também para combater aquele momento de crise que a Espanha estava vivenciando, especialmente no início dos anos 2000. E
na edição de Porto Alegre, esse ano reuniu mais de 25 mil pessoas. Nossa. E foi uma quantidade de aporte de recursos à disposição de startups enorme. E o LEAD, a gente fez um painel, somos parceiros do South Summit, um painel para 300 empresários, investidores, scale-ups, startups, também muito legal. O que eu acho, assim, na tua reflexão, é de que, primeiro, nós temos que parar um pouco, especialmente no Brasil, no sul, né, do Brasil, com ter referências do país. Então, muitas vezes, não só em inovação e tecnologia, a gente ouve em vários setores como Rio Grande do Sul, Santa Catarina é destaque em relação ao Brasil, né? Uhum. E a gente gosta de dizer isso, né? Somos a Suíça do Brasil, em relação à educação, ou em relação à tecnologia, ou a desempenho da indústria, ou qualquer indicador, ranking que a gente possa imaginar, rankings sociais, nível de empreendedorismo, somos o número 1 do Brasil. Isso, em geral, tem servido muito mais para ego e menos efetivo. A gente tem que ter um olhar internacional. Entendi. Então, quando a gente olha na arena internacional, tem muito a ser feito. A gente tem muito espaço, muita oportunidade para crescer. Vou dar um exemplo que não tem uma correlação direta com o assunto, mas só para fazer um paralelo. Saiu agora há pouco o resultado do IDEB, né? Educação Básica, e Santa Catarina é um dos top no ranking do Brasil. Numa escala de 0 a 10, a gente é alguma coisa como 5.6, e é um dos melhores indicadores do país, né? 5.6, né? De 0 a 10, né? Parabéns para nós, né? Que coisa incrível, somos o melhor do Brasil, um dos melhores, né? Mas como é que está o Japão, como é que está a Austrália, como é que está a Europa, como é que está o Canadá, né? É esse benchmark que a gente precisa ter. Eu acho que é isso que a gente tem que se desafiar em todas as indústrias, né? Em todas as empresas, em todos os setores da economia, né? Ter esse olhar mais globalizado. Então, nesse contexto, acho que uma prioridade que a gente está vendo dos empreendedores, e o LEAD tem contribuído muito para isso, é essa conexão internacional. Cases, acesso, informação, troca de experiências, visitar, ser recebido, receber. Em geral, a gente olha muito pouco para o mundo, a gente é muito pouco internacional, muito pouco globalizado, né? E eu diria que, na sua reflexão sobre que estágio que estamos, acho que estamos no momento de dar esse salto, de posicionar ou de tentar posicionar os nossos ecossistemas como atrativos e competitivos numa arena internacional. Até porque, quando se fala em tecnologia, inovação, por exemplo, inteligência artificial, é difícil imaginar que a gente sozinho, ou as nossas startups sozinhas, vão conseguir chegar tão longe quanto poderiam se estivessem conectadas com institutos de pesquisa, centros de inovação e empreendedores de outros lugares do mundo, né? Sim. Nós ainda não somos um país estado da arte em tecnologia, né? A vocação brasileira em geral tem sido commodities, agronegócio, turismo, né? Ainda são polos e clusters isolados no aspecto de inovação. Então acho que caminhamos muito, temos centros de referência incríveis, extraordinários, mas tem um caminho aí. Mas tem muito que ser feito. Então eu não gosto quando a gente fica se comparando com o país, né? Olha como somos incríveis, como somos melhores, né? Como a nossa segurança pública é incrível, né? Olha, comparado com o Brasil, comparado com o Rio de Janeiro, comparado com São Paulo, com Belo Horizonte, né? Palmas para nós, né? Sim. Tá, mas e comparado com os melhores lugares do mundo em termos de segurança pública, como estamos? Sofríveis, né? Muito. Então, acho que é essa provocação que eu muito tenho legal pensado. Muito legal essa tua provocação, e tanto é boa que me despertou um negócio aqui para te perguntar, que é o seguinte: nós temos no setor de tecnologia hoje, a gente tem o acesso a desenvolvimento de produtos e sistemas voltados à tecnologia e inovação como um todo. É muito mais fácil, vamos dizer assim, hoje em dia do que, sei lá, 5, 10 anos atrás, você desenvolver uma empresa de tecnologia do nada, né? Mão de obra barateou, sistemas baratearam e tudo mais, então é muito mais fácil você criar soluções. Então a gente está cheio de soluções aí, literalmente de garagem, vamos dizer assim, e nada contra isso, porque Apple surgiu assim, Microsoft surgiu assim, tudo bem, não é isso. Mas assim, aquelas ideias que não chegam a ser projetos e as empresas que
acabam fazendo empresas para vender e não empresas para resolver problemas, vamos dizer assim. Não sei se tu me entende nessa questão. Sim. Como é que tu vê isso, né? Que aí tem aquela coisa de que tá muito em alta isso, né? Eu vou fazer empresa para vender, então eu não estou fazendo empresa para mim, eu estou fazendo empresa para vender. Então como é que é esse foco como é que tu vê esse foco do empresário, sabe? O lead, enfim, a gente é muito procurado, muito acessado por fundos ou por startups ou instituições querendo se conectar através do lead, por exemplo, com grandes empresários, grandes investidores que frequentam o lead. O lead é exatamente isso, né? No entanto, o nosso papel enquanto lead é fazer um pouco essa curadoria, né? Vamos olhar, talvez, dos últimos 10 anos, houve um grande desalinhamento de expectativas, eu diria até de frustração, entre, vamos chamar assim, startups e empresas / investidores, empresas tradicionais e investidores, vamos dizer assim, né? Por um lado, as startups, num primeiro momento, tinham um olhar de, olha, vamos disruptar ou revisitar todo o seu negócio. Isso causava por parte do empresário, peraí, eu estou num negócio há 50 anos, o negócio é bem sucedido, né? E você, jovem, está dizendo que não serve para nada meu negócio e é para reinventar ele do zero, né? Por outro lado, os empresários ou investidores que foram no início, né, para essas startups também achavam que iam investir e rapidamente iam ser sócios do Facebook ou da nova Apple ou coisa que o valha, né? E nem uma coisa nem outra, né? Quer dizer, é um investimento de risco, nem toda startup vai conseguir ter sucesso, né, ou atender as expectativas, e também, por outro lado, o empresário não pode ser conservador, tradicional para sempre, porque o negócio dele também está ameaçado, ele precisa se reinventar, né? Então, acho que a gente vive hoje uma fase de uma nova maturidade. Me incomoda muito, boa parte de conversas que eu participo, ouço com fundos ou com startups, ver delas um modelo mental e uma agenda construída para investidores. Então, qual será a nova rodada? Quanto que a gente vai capturar no próximo ciclo? Quem são os fundos ou os aportes que virão? Quem vai entrar? Quem imagina fazer exit? Sim, mas e o cliente? E o produto? E o serviço? Exato. Vocês já experimentaram vender isso para alguém? Alguém está usando? Alguém está usando bem? Alguém está disposto a pagar esse valor, né? Essa tese também, né, Lito, do valuation, né? Então, a empresa tem um valuation que era de X milhões de dólares e agora ela recebeu uma nova aporte ou um novo conselheiro e mudou o valuation agora o dobro. Agora são 2x milhões de dólares, né? Ok, mas alguém comprou? Alguém realizou isso? É como um imóvel que você diz e você bota o preço que quiser, né? Sim, é seu. Ele só se realiza quando alguém compra, né? Exatamente. Existe valor e preço, né? Uhum. E preço é fruto de uma negociação. Então, eu vejo muitas vezes uma superestimação de startups ou projetos incríveis, geniais, disruptivos, né? Mas que não foram comprovados com o teste real, que é o teste de mercado, né? Uhum. Então, eu vejo que a gente vive hoje a necessidade de uma nova fase de empreendedores mais maduros e de investidores mais maduros, né? A inovação é fundamental, senão as empresas não conseguirão se manter protagonistas na nova fase, né? O que as trouxe aqui não é garantia de sucesso, e não é mesmo. A gente vê empresas sólidas, tradicionais, estabelecidas, reduzirem seu tamanho, impacto, margem, relevância rapidamente, né? Então as empresas precisam inovar. Por outro lado, a gente também não pode ter startups prometendo terreno na lua, né? E entregando pouco, porque isso gera uma desmoralização do ecossistema como um todo. Então, eu ainda vejo que hoje o investidor está menos propenso a queimar dinheiro para startups que não entregam ou não cumprem, né, o que está previsto, né? Uhum. Então, acho que estamos numa fase menos romântica, menos romantismo e mais realismo, né, mais pragmatismo na relação de ambos lados, né? As startups mais maduras e investidores mais maduros, mais conectados. Essa tua fala, eu lembrei, eu vou citar um caso sem dar nome, né, para as coisas, para ver a tua visão assim, e se isso tem a ver com esse momento e um pouco do que você falou.
né? Eu vi aí alguns anos atrás acontecer, por exemplo, uma empresa ser vendida por milhões, né? Milhões. Mas a solução que entregava sem essa comprovação, assim, ela, na verdade, o que a empresa tinha? Tinha uma base, vamos dizer assim. A empresa, ela fez uma estratégia de abertura de mercado para botar CPF para dentro, e aí tinha uma grande base, realmente, em um curto espaço de tempo ela conseguiu ter uma base muito grande, né? E isso ela conseguiu vender por milhões, conseguiu ter um grande sucesso, encheu o bolso ali. Os caras entraram, ficaram, normalmente essas pessoas entram e ficam, os sócios ou os founders ali, diretores, eles permanecem em conselho normalmente em contrato se tem isso, né? Compra, mas você fica alguns anos ali, tem um compromisso de ficar alguns anos ali, depois você faz o que você quiser, né? Normalmente tem alguma coisa desse tipo. Mas sem o foco, essa empresa ela conseguiu vender, o objetivo dele era o cash out mesmo, pegar o dinheiro e sair, mas ela não tinha o compromisso da entrega do produto como um todo. E esse é um exemplo que eu estou dando de como que isso aconteceu, isso é real, e como o foco dos empresários ficou no cash out mesmo, eu quero a grana, entendeu? Não estou muito... Tu vê isso no mercado? Isso é uma coisa isolada? Não, como é que tu vê? Eu observei esse movimento no último período, né? E a resposta a isso foi esse momento, especialmente no ano passado, onde secou, né? Os fundos ou as fontes de investimento e recurso fácil, vamos chamar assim, o mais fácil, secaram, né? Então o mercado deu uma resposta para esse tipo de comportamento. Hoje, mais do que um PowerPoint, uma boa ideia, um bom pitch, né? Vamos até começar por isso, né? A quantidade de energia, treinamento, capacitação que é disponibilizada para startups, para como fazer um bom pitch para atrair um investidor, versus a quantidade de horas de treinamento, capacitação de como fazer uma venda para um cliente, acho que mostra isso, né? Nossa, que analogia, quantas horas que analogia boa. Um empreendedor de startup, um sócio, é treinado, capacitado para, em pouco tempo, encantar um investidor para mostrar a mina de ouro, o pote no final do arco-íris, e quanto tempo ele é treinado ou capacitado para apresentar a solução dele para um possível cliente que vai comprar um serviço, utilizar um serviço, reclamar, aceitar, renovar. Do que eu tenho visto em geral até então, tem sido uma proporção totalmente distorcida, né? E as chamadas empresas que são pejorativamente chamadas de tradicionais, clássicas, né? Antigas, né? Elas fazem exatamente o oposto, né? Elas focam em produto e serviço para clientes e talvez elas pequem por serem menos atrativas para investidores, né? Até porque quando o negócio vai bem, talvez não precise de investidor, né? Por que você precisaria de um investidor? Olha que legal essa tua reflexão, né? Que olha só, tu tem um conservadorismo, vamos dizer assim, focado no cliente, né? Isso é ruim, é tradicional, é velho, é antigo, é conservador. Legal é startup que foca no investidor, que o objetivo dele é fazer um aporte numa rodada para em 2 ou 3 sair fora. Sim, e quem que fica com o serviço, com o produto, com a entrega, né? Isso. Evidente que eu estou generalizando, claro, não só pra é gente... em todas as startups isso, tem vários cases extraordinários de sucesso, né? Mas eu também me preocupo com essa venda fácil, vamos chamar assim, de desalinhamento de expectativa investidor-startup. Também acontece com muitos jovens que estão embarcando no caminho, entre aspas, que parece fácil de vou montar uma startup em 3, se não 3, 5 anos, eu estou rico e vou morar em Miami, né? E a vida até agora tem nos mostrado que a fórmula de trabalho e de dedicação e de energia ainda não caiu em desuso, né? Dificilmente, mesmo os negócios mais bem-sucedidos no mundo, os empreendedores estão à frente, trabalham com intensidade, estão sob risco permanente de serem ultrapassados, precisam ser competitivos diante de um ambiente cada vez mais concorrencial.
Eu vejo pouco essa figura de um empreendedor que não faz mais nada. Mesmo quando ele atinge o tal do sucesso, eu não estou vendo esse empreendedor não fazendo mais nada. Né? Olha que legal, né? Tem até aqui em off aqui a gente estava conversando sobre algumas figuras aí, e o João Adib, que você citou aqui no papo aqui fora do ar, a gente é uma das pessoas que eu admiro pra caramba. Sim. E ele traz uma fala que é muito legal, que eu acho muito legal, assim, em alguns podcasts que eu vejo ele traz. Cara, se você que tá, ele falando pro empresário que tá começando, ou iniciando, tá em rampagem ainda, ele fala assim, cara, se tu tá pensando, se a tua mentalidade é que em algum dia, quando você alcançar o sucesso, você vai botar o pé pra cima e vai descansar, você não é empreendedor. Porque os caras de sucesso, eles vão buscar isso o tempo todo. Eles não querem parar. Os caras que são lá... É um estilo de vida, É o João Adib, o João Apolinário, esses caras que são os monstros aí do mercado. Esses caras querem parar? O João Adib, a gente estava comentando, né? Hoje um dos principais cases, ele foi vencedor no último Prêmio Líder, estava conosco aqui no nosso evento anual, como categoria Crescimento Empresarial. E ele é um grande case de vários aspectos, mas um deles é de gerar valor, né? E também de trabalho, de intensidade, de energia, de foco, de olhar no cliente, né? Inclusive, nesse Prêmio Líderes, ele se conectou, né, na mesa com a Daiane Titon, que está à frente do Energético Bali, e os dois juntos, logo após essa conexão, a gente se conheceu até então, viram oportunidade de sinergia, lançaram um projeto e um produto novo, uma parceria Bali Energético e CIMED, o que mostra uma das características do LEAD, que é esse encontro de grandes líderes, né? Então eu vejo muitas vezes o que você falou, as motivações erradas. Quer dizer, o investidor, por um lado, alguns querem investir numa startup para rapidamente ficarem prósperos ou investir no novo Facebook de maneira muito fácil e rápida. Por outro lado, a startup é motivada para rapidamente receber aportes e o quanto antes fazer o seu exit, né? Sair do negócio e o empreendedor trabalhar menos, ou enfim. Então, talvez essas motivações que não colocam o cliente no centro e o processo no centro, onde o resultado financeiro é uma consequência, né? Talvez seja um ponto que eu acredito que já está sendo rediscutido, porque o mercado tem castigado esse tipo de comportamento e o principal indicador disso é a redução dos recursos e fundos disponíveis para investimento em inovação. Entendi. Houve um freio de mão, houve uma parada, bola ao centro. Vejo agora um novo momento de retomada, de crescimento, de investimentos, de startups atrativas, mas baseado nessa nova mentalidade, nessa mentalidade mais madura, né? Eu, como toda a minha carreira e a minha empresa, meu escritório, sempre foi voltado à área comercial, a B2B, né, especialmente, sempre olhei com curiosidade como é que negócios podem prosperar onde a última coisa é o cliente, né? A última coisa é a venda para o cliente, né? E a base, se for na academia, lá vai estudar os autores, aí a base de tudo, né? Obviamente que é isso. Parecia que não era mais, parecia que tudo isso ficou para trás, né? Agora essa tua fala aí também me veio, vou provocar assim para a gente ter uma outra ótica sobre o mesmo negócio, né? A gente tem um lado ali que o cara que está desenvolvendo um novo negócio, está querendo crescer, está querendo rampar, está querendo botar dinheiro no bolso, está querendo morar em Miami, seja lá qual for, mas o objetivo dele... Certo? Tudo bem, é uma opção. E aí ele quer fazer isso então ele está fazendo a empresa para vender, não está fazendo a empresa literalmente para o cliente dele, né? Para o mercado como um todo. Isso também não tem a ver um pouco sobre estratégia de grandes empresas também, que elas não ajudam a educar um pouco dessa forma, pelo sentido de que, cara, eu vou crescer comprando empresas. Eu tenho um crescimento, né, orgânico aqui que eu vou fazer através das minhas pernas mesmo, mas também tem algumas empresas que falam assim, não, a minha estratégia, e nós temos grandes marcas aí no mercado que fizeram isso, né? Eu vou, para ser primeiro colocado no meu segmento, eu vou comprar 3 empresas que são terceira, quarta, quinta colocada e vou virar o primeiro, entendeu? Sim. É bom ponto, quer dizer, eu acho que essa resposta passa por alguns aspectos, né? Eu diria que esse aspecto também de empresas que, para fazer resultados mais rápido, também vão para o caminho da aquisição, né? E está tudo certo com isso. Tem vários cases de sucesso e outros nem tanto, porque as culturas das organizações não conversam, porque não foi pensado no cliente final. A gente tem percebido movimentos de centralização de empresas, de aquisição de carteira,
que fazem muito sentido, porque são aquisições complementares, que integram o ecossistema de um grupo empresarial, que aumenta sinergias, que aumenta ganhos, que faz com que esse grupo se torne mais completo, mais relevante e que gere mais valor para o seu cliente. Mas também a gente vê muitos movimentos que são de empresas que também estão sendo pressionadas por atingir resultados, também estão sendo pressionados, que prometeram para seus investidores e acionistas e não estão conseguindo entregar. E uma solução mais fácil e rápida é comprar alguém. Às vezes comprar uma startup para dar um ar de frescor, de inovação, de novo. E aí você ganha um fôlego para um novo ciclo, para uma nova reunião. Dá uma e ganha né? tempo, né? Então tem de tudo, né? Eu acho que esse é um elemento. Um outro elemento também acho que tem a ver um pouco com a cultura dos empreendedores. Eu tive uma situação curiosa, eu tive a oportunidade de fazer um pós-MBA nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio, e no outro momento, um pós-MBA na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Nos dois, eu visitei centros de inovação. E pelos pitches das startups, todas nos dois lugares altamente disruptivas, pioneiras, avançadíssimas, né? Era muito interessante. Em geral, para o jovem americano, o olhar dele era esse olhar meio de vou vender qualquer coisa que seja, desde que tenha mercado, e ficar rico e curtir a vida. Predominava um pouco essa cultura. E é engraçado que lá na Universidade de Cambridge, eu me lembro especialmente de uma menina, que era de uma startup, ela tinha desenvolvido uma solução, uma espécie de sonar no subsolo, que era com muito mais qualidade e tecnicidade do que tinha disponível no mercado. Mas ela falava que ela tinha um certo conflito, um dilema interno, se isso deveria ser algo para ela ganhar dinheiro ou algo que ela deveria continuar como pesquisadora, acadêmica e fosse um pouco mais de uso social. Ou seja, eu não estou entrando no mérito de certo ou errado, mas o fato é que, em geral, o jovem europeu, talvez por ter um estado mais equilibrado do ponto de vista de diferenças e contrastes sociais, esse jovem europeu, em geral, pelo menos o inglês que eu conheci, ele já tem onde morar, ele já tem água, saneamento, acesso à educação, um perfil de padrão de vida muito próximo entre o mais baixo e o mais alto. Ele não está tão desesperado em prosperar, enriquecer para fazer o pé de meia dele, como talvez o modelo americano, que já tem um estilo um pouco mais de urgência, né? E o Brasil é um pouco isso, né? Como o nosso sistema social ainda é de muito desequilíbrio, todos nós precisamos rapidamente prosperar, gerar um fund, gerar uma carteira para poder garantir nosso... né? Talvez a gente tenha uma certa urgência que nos empurra para um imediatismo, um curto prazo, né? Uma coisa, e que outras sociedades, em outros momentos, outras culturas, estão menos com isso. Eu, conversando com um empresário, ele me falava, durante a pandemia, uma rede de supermercado lá na França, que tinha um orçamento de, sei lá, 1 bi de euros por ano, em função de pandemia e circunstâncias, realizou 200 milhões de euros a mais. E os empresários acionistas entenderam que, como aquilo era um fato atípico, que não tinha a ver com sua estratégia de business, que esse recurso a mais tinha que ir para o governo, porque o governo saberia usar melhor isso em termos da sociedade do que ele próprio. É uma mentalidade impensável para o Brasil, para o nosso momento, e nem estou dizendo que é correta, o que eu estou dizendo é que é uma outra cultura, né? Com menos desigualdade. Te empurra talvez menos a querer fazer algo a qualquer preço. Entendi. A qualquer custo, desde que seja rápido, desde que seja logo, eu vendo e o próximo que toque daqui para frente, até porque o investimento que você fez 6 meses atrás, a gente fez uma pivotada, mudou completamente, e agora aquela empresa que fazia A agora faz X, e precisamos de mais 1 milhão seu para poder experimentar se agora vai, mas para rapidamente escalar. Sim, mas é isso mesmo? E o mercado, e o cliente, o que diz de tudo isso? Quer dizer, você usou um recurso para esse venture capital quase que de uma maneira desestruturada, né? Então, respondendo a tua questão, acho que tem a ver com modelo mental e cultura. Legal. E tem a ver também com esse comportamento das empresas que ficam estimulando, ou estavam estimulando esse mercado mais rápido, de resultado mais rápido, né? E talvez seja, como diz a frase, talvez seja melhor ir mais devagar para chegar mais rápido, né?
É verdade, é verdade. Nisso que tu estava falando, eu acho legal, eu lembrei, não tá aí no nosso mercado, né? Da gente citar um caso recente, aí, ano passado, né? De aquisições de empresas aqui da nossa região que seguiram muito a questão do fit de negócio, de solução, né? De fit de negócios assim, de base. As soluções são complementares e o foco no cliente, pelo menos pelo que eu acompanhei, né? Que foi a aquisição, eu vou dizer aí de RD e Exact, não vou fazer da TOTUS, né? Mas tipo, a TOTUS adquiriu a RD e a RD, uma das estratégias ali são aquisições, né? E aí, mas por que eles chegaram? Até eu estava no evento agora, recentemente, lá na Exact Sales, e conversei com o Theo sobre isso, inclusive o Theo vai estar aqui com a gente aí, já ele está aqui no episódio aqui conversando com a gente. Grande amigo e hoje realmente um dos maiores pensadores hoje da área de mercado. Ele é incrível, Eu tive a oportunidade de fazer MBA com ele e, enfim, no episódio nós vamos falar aqui... Aguardem, nós vamos falar um pouquinho aqui desde a época lá da primeira empresa de design que ele teve e como é que ele conseguiu chegar aí, vender a Exact por 51 milhões, se eu não me engano. Se eu não me engano foi esse o valor nominal. Mas o que aconteceu? Por que eles decidiram fazer essa aquisição? Primeiro de tudo, eles viram que eles tinham 600 clientes em comuns. Então aí já tem um fit de mercado absurdo, né? Então, olha, estamos com 600. E aí eles estão falando de big accounts, né? 600 grandes contas que nós temos em comum. As soluções são complementares, né? Perfeito. Exact Sales é uma ferramenta de Sales Engagement, RD Marketing e RD CRM são ferramentas também que auxiliam a parte de vendas como um todo. Tudo a ver. Sim. Uma coisa com a outra. Então tinha fit de mercado, melhora a solução para o cliente. Então gerou valor, tem uma complementariedade, faz sentido, né? Exatamente, faz total sentido. Não é uma estratégia de que eu vou comprar a Exact porque a Exact é a terceira colocada e eu vou comprar ela e eu vou ser o primeiro, né? Não estou dizendo que esse tipo de coisa é ruim, mas eu estou falando não é só isso, né? E não apenas se restringe a inovação, startup. Mesmo empresas tradicionais, fusões, aquisições mais bem-sucedidas são aquelas que têm o foco no cliente, né? Que não tem a ver apenas com fazer mais do que eu já faço. Em geral, as sinergias que têm dado mais certo são aquelas que geram valor de portfólio e de inteligência a serviço do cliente ou que geram uma economia de escala, um ganho de produtividade e de competitividade que também beneficiam no final o cliente, né? Quando são por métricas da vaidade, como volume, sou a número 1 no meu setor, comprei um concorrente, né? Em geral, a gente percebe que não tem dado tão certo quanto aqueles processos de M&A que são frutos de olhar no consumidor, no mercado, no cliente, né? Então, eu acho que é engraçado assim que eu diria que existem fundamentos dos negócios que não mudam pelo fato de você estar lidando com agronegócio ou com tecnologia. E um dos fundamentos que pelo menos até agora não mudou é que as empresas que prosperam, em geral, são aquelas que atendem melhor e beneficiam melhor os seus clientes, né? As empresas que são mais bem avaliadas por seus clientes, em geral, têm uma margem, têm um resultado, têm uma consistência, têm uma estabilidade de carteira, tem menos churn, tem menos rotatividade de clientes e também de público interno, de parceiros, de fornecedores, de colaboradores, de executivos. Em geral, isso tem sido um fundamento que não mudou, né? Eu gosto de, sempre que eu estou refletindo num projeto ou conversando com alguém, eu gosto de perguntar, olha, nos últimos anos, o que no teu segmento mudou? Mas principalmente, o que não mudou? O que não mudou no teu setor, né? E, em geral, uma das coisas que não mudou é o tal do foco no cliente, né? E, em geral, as empresas que conseguem se concentrar mais em atender melhor, bem, surpreender, encantar, agregar valor, em geral, elas têm melhor desempenho do que aquelas que secundarizam isso ou minimizam e vão focar mais em questões internas, ou dão mais olhar a investidor, ou atender acionista, ou atender métricas de vaidade, né? Então, isso não mudou, né? Nem tudo que... A inovação não significa que algumas leis modificaram. A lei da gravidade continua vigente, né? Tá valendo, né? A lei do menor esforço também, né? Em geral, as pessoas tendem
se acomodar e repetir processos do que experimentar coisas novas, né? E acho que a lei de atender bem o seu cliente não mudou, até onde me consta. Né? Não. No final da conta, é ele que paga a conta. É ele que é o, que é o cliente que paga a conta. Por mais jargões que tem, o empreendedorismo de palco, coaches da moda, né? De algum modo glamourizando isso, mas sem querer entrar num clichê, mas é um fato, né? A gente observa que toda vez que você vê a história do capitalismo no mundo, no Brasil, no sul do país, tem muito a ver com a ascensão e queda, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. E geralmente quando você vê uma queda de uma empresa, de uma marca, quando você dá um zoom para entender o que aconteceu, em geral tem uma história de distanciamento com o cliente, eventualmente uma história de conflito societário, de sucessão familiar mal resolvida, tem uma história de errar no produto, no timing, no atendimento, tem uma história de não cuidar bem do cliente, né? Tem. Sabe que isso aí me falando, eu vou até citar um parceiro teu também, aí que ele, em algumas reuniões, ele usa muito esse jargão que eu acho muito bacana. Tô falando foco no cliente, né? Vou dar um abraço aqui pro Zé Neto, da OneWG, grande parceiro. Querido Zé, grande amigo, parceirão. Grande parceiro, né? Adoro ele. E ele fala em algumas reuniões que eu acho muito bacana. Eu não sei se a frase é sua, Zé, mas eu vejo você falando. Foco no foco do cliente. Perfeito. Né? Vamos olhar com a lente dele. Né? Exatamente. Então, além de ter o foco no cliente, vamos entrar no olho do cliente e ver o que o cliente está querendo. Para onde ele está indo. Para onde que ele está indo. Então, e isso aí, aliado ao conceito que eu tenho uma visão assim, que a palavra inovação, ela tende a ser um pouco mais banalizada, sabe? É muita moda, eu acho. Eu vejo que a gente tem uma situaçãozinha de modinha, tudo é inovação. Eu busco a inovação, inovar. Sou inovador. Eu sou inovador e tudo mais, mas, cara, o que é inovação? Inovação, se não for transformar um processo, um produto, ou seja lá o que for, em uma vantagem competitiva de mercado, concorda que não é inovação? E também acho que tem uma outra reflexão que nem tudo que é novo necessariamente é melhor e vai dar certo. Né? Exato. Temos um certo mito de que você é contra o novo, né? Olha, numa empresa tem que ter alguém que pondere, reflita, observe, meça os resultados do novo processo, do novo produto, da nova solução, porque não é pelo fato de ter esse carimbo de novo que necessariamente foi bem aceito pelo cliente. Às vezes é algo melhor, incrível, fantástico, mas está no tempo errado, está no timing inadequado. Exato. Eu lembro muito claramente quando eu participei, estamos falando aí de 20 anos atrás, das primeiras conversas de videoconferência corporativa, né? Nossa. Eu lembro quando estamos falando de 20 anos atrás, discutia no celular videochamada. A tecnologia, por exemplo, da videochamada é uma tecnologia de mais de 25 anos. Mas ela não tinha sido adotada, não era timing. Hoje, você fazer uma videochamada via WhatsApp, por exemplo, entrou no cotidiano. Mas poder fazer uma videochamada já está disponível tecnologicamente há muito tempo. Há muito tempo. Por que não foi adotada até então? Exato. Por que ficamos ainda na chamada de voz? Porque por hábito, comportamento, momento. Sim, então, sem dúvida. Não é que o novo estava errado. Estava certo, mas talvez no momento não time errado, né? Então, essa humildade. E vamos pegar Brasil, né, Lito? É um país de 200 milhões de habitantes, onde, segundo a pesquisa que saiu anteontem, de perfil de renda do brasileiro, quem ganha acima de 20 mil reais é considerado rico e é 1% da população brasileira. Então, nós ainda vivemos num país de contrastes sociais muito grande. Então, talvez o inovador seja democratizar o que já existe. Sim. Vamos pegar seguros, por Boa. exemplo. Né? O país, no mercado de seguros, é um país elitizado. No Brasil, só se tem seguro, grosso modo, para carro. Quer dizer, a gente segura um carro e não segura a própria vida ou a sua residência, outros bens, mas o principal bem que é a sua vida. A penetração de seguro de vida no Brasil, por exemplo, é baixíssima, né? Sim. Talvez inovar seja atingir formatos de democratizar o acesso ao seguro. Então, é um produto que já existe, um serviço que já existe, mas não houve ainda um posicionamento, uma tecnologia, uma abordagem que fizesse massificar, por exemplo, o acesso
a esse tipo de serviço. Muito legal. Então, eu olho essa ideia da inovação com quem é o teu cliente, quem é o teu mercado, né? A gente vai ver que grandes empresas bem-sucedidas e inovadoras não necessariamente inventaram a roda, né? Mas sim formataram coisas já existentes, mas de maneira que ficasse mais palatável, mais fáceis, mais amigáveis de serem adquiridas por um determinado cliente, né? Poxa, Delton, é um papo assim que é muito bom quando a gente tem um convidado assim que a gente dá vontade da gente passar horas aqui, né? E o papo flui e tudo mais. Mas infelizmente a gente tem um tempo aqui, mas eu gostaria... a gente falou muito sobre o lead ali e tudo mais, mas assim, pra gente dar uma fechada, além disso, você tem a 8R, né? A 8R Negócios, que você é fundador e tudo mais, e a 8R tem uma participação muito importante no nosso mercado também, né? Queria que aí a gente desse uma pincelada aí nessa tua parte também com a 8R. Perfeito. Na verdade, o meu principal negócio, minha principal empresa é a 8R. Então, a 8R é um escritório, resumindo de maneira muito simples, é um escritório de projetos de crescimento empresarial. A principal vertente, o principal modelo, a metodologia que a gente desenvolveu tem a ver com construção de reputação empresarial, reorganizar o posicionamento comercial B2B das empresas e fazer o que a gente chama de inovação comercial, que é como usar novos processos, analytics, novas tecnologias aplicadas à área de vendas B2B. A nossa especialização é a venda de empresas para empresas, né? A 8R é um projeto que reúne toda a minha carreira, né? Foram 25 anos liderando áreas de negócios B2B. A gente montou o escritório há 6 anos e atendemos hoje grandes empresas, indústrias, que em geral o nosso cliente é o que a gente chama de middle market, é aquela empresa que fatura entre 50 a 200 milhões de reais por ano, que está indo muito bem, mas que poderia ir melhor se a área comercial B2B evoluísse. Então, basicamente é isso que a gente faz. E a 8R porque é o 8 do infinito e o R de resultados. A gente acredita que o que limita o crescimento de uma empresa é a área comercial. Muito legal, muito legal. Para conhecer mais sobre Lead, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e 8R, como é que... Eu acho que o caminho mais simples são as nossas plataformas, né? As plataformas do Lead, enquanto instituição, estão super disponíveis no LinkedIn, Instagram, leadscc.com.br, leadrs.com.br, e a 8R Negócios também, é só entrar no site, né? 8rnegócios.com.br, e as plataformas, especialmente LinkedIn e Instagram, são as mais ativas, né? Muito legal. Delton, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado aqui. Ótima conversa. As portas aqui estão escancaradas para você. Espero que você possa voltar aqui, né? Já te fiz um convite aqui, fica aí um suspense, mas já te fiz um outro convite aqui. Fazemos outros projetos aqui junto. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pantec. Episódio o Pantec, que é um podcast de tecnologia que vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas no YouTube e Spotify. Então, já pega o link aí desse vídeo, conteúdo incrível aqui com o Delton Batista, já compartilha no seu grupo de WhatsApp, já coloca lá nas suas redes sociais, que esse conteúdo tá incrível. Muito obrigado e até o próximo episódio.